Glória a Deus. E o Senhor colocou no meu coração, Ribeiro tá chiando um pouquinho aqui, esse lado aqui. Não sei se melhorou. Melhorou não, parou. Glória. Deus é bom. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. O Senhor não me deu um tema nessa noite, mas tem algumas coisas que Ele quer tratar conosco. Amém? Voltou. O que quer que você tenha feito agora, desfaça. Pronto, agora. Aleluia. Colossenses 1, a partir do versículo 8, na versão ARA. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1. Colossenses 1, 1. Vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Então, a gente leu um texto um pouco mais longo do que costumamos ler quando vamos ministrar, mas isso não é um pedido de desculpas, porque é sempre bom a gente ler a palavra e, por quão grande o texto seja, sempre vai ser edificante para nós. Se eu não pregasse, só ficasse lendo a Bíblia, você sairia daqui extremamente edificado pela palavra. Amém? Mas aqui a gente começa um texto que foi direcionado aos colossenses, ou seja, ao povo que morava numa região chamada Colossos. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e a gente vê no início, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo, que era um discípulo de Paulo, alguém que andava junto com Paulo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, aqui, é até uma coisa que eu costumo falar, né, chamar as pessoas de santo, santa, e às vezes a gente pensa no conceito de santo, que santo é aquele que é perfeito, né? Nós nos direcionamos assim a Deus e de fato Ele é perfeito, né? Ele é santo plenamente, Ele é santo na sua plenitude, em todas as áreas, em todas as questões, Ele é santo, santo, santo para sempre. Mas nós precisamos entender a nossa posição em Cristo quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, antes de nascer de novo, nós éramos pecadores, por natureza, filhos da ira, como o apóstolo Paulo também, em outra das cartas, ele menciona. Nós éramos pecadores, nós tínhamos uma condição de pecado, de pecadores. E quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor de nossas vidas, acontece a substituição, a justificação. Nós nos tornamos justos por causa do sacrifício dele. Ele, santo, justo, perfeito, veio
andou sobre a terra como homem ungido, não como Deus, por mais que ele fosse 100% Deus, mas ele agiu, ele viveu 100% como homem, abriu mão da sua glória, da sua majestade, da sua posição, como está escrito em Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo também escreveu a carta aos Filipenses, na mesma prisão que ele escreveu a carta aos Colossenses. Na prisão dele em Roma, ele escreveu Filipenses, Colossenses, também escreveu Filemon na mesma prisão. Só que também Efésios, o apóstolo Paulo dá uma ênfase maior na igreja. Em Colossenses, ele dá uma ênfase maior na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele começa a carta dizendo que a carta é direcionada aos santos. O que nós entendemos? Aquelas pessoas de Colossos eram pessoas perfeitas? Você acha que eram perfeitas? Mas por que eram santas? Porque eles foram santificados em Cristo, através do sacrifício de Cristo, que é a ênfase que ele traz nessa carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, ele quer trazer e resolver algumas heresias que se levantaram em Colossos. No povo ali, Colossenses, se levantaram algumas pessoas dizendo que Cristo não era necessariamente Deus, não era necessariamente o cabeça. Algumas pessoas traziam algumas soluções filosóficas também para os problemas da vida. Então, você sabe que naquele tempo, os filósofos gregos, o conhecimento que eles passaram, estava muito em evidência. E muita gente queria resolver os problemas da vida através da sabedoria da filosofia grega, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Mas o apóstolo Paulo, ele traz nessa carta a centralidade de Cristo para o Evangelho. Que nós não precisamos da sabedoria humana, que nós não precisamos de artifícios humanos, que nós não precisamos da filosofia aristotélica, socrática ou qualquer que seja, mas que Cristo é suficiente para a nossa santificação, para que possamos viver na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente pegar o primeiro versículo, dá para a gente pregar 2 horas, 3 horas, dentro do conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, mas alguém muito conhecedor da palavra consegue fazer um seminário num dia todo só nesse primeiro versículo e segundo versículo de Colossenses que a gente leu. E ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. E ele diz que dá graças a Deus porque ele ouviu da fé que o povo tinha. Ele ouviu da perseverança que o povo tinha na palavra, do quanto o povo se esmerava na palavra. E no versículo 8 ele vai dizer: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O qual quem? Epáfras. Epáfras provavelmente foi o fundador dessa igreja. Não foi Paulo, foi Epáfras. A história aponta que foi Epáfras. E esse Epáfras, ele levou algumas informações para Paulo. E Paulo diz que Epáfras o relatou do vosso amor no Espírito. Aí eu quero parar um pouco nessa parte do amor no Espírito. Nós sabemos que o justo viverá pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé, nós somos chamados não a sobreviver. Certa vez eu vi um pregador famoso num programa da Globo, onde chamaram um padre, um pastor, algumas pessoas para falar de fé. E o pastor disse: olha, aquilo que é possível, nós fazemos. O que é impossível, Deus faz, através da fé. Então, o que é possível, a gente faz. E o que é impossível, a gente usa a fé. É uma meia-verdade. Por quê? O que é possível, a gente faz também através da fé. Tudo que a gente vai fazer, seja para a glória de Deus. Nós vivemos pela fé, nós não sobrevivemos. A gente não vai apenas nas questões impossíveis e vai usar a fé. A fé deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos crer que Deus nos guarda, crer que Deus nos capacita, crer que Deus nos fortalece todos os dias. Está tudo bem? Viva em fé. Está tudo mal, vive em fé também para sair daquela situação. Então a fé é o nosso estilo de vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ouviu falar do amor no Espírito. E o que o amor tem a ver com a fé? A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Lá em Romanos, no 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes, o maior é o amor. Então a fé, ela é importantíssima. Nós viveremos pela fé todos os dias. Mas sem amor, a fé não vai funcionar.
Então esse povo chegou para o apóstolo Paulo a informação de que era um povo que vivia em amor no Espírito. Ei, o nosso amor, ele não vai surgir de um sentimento natural e humano. Ele não vai surgir de algo, está tudo bem, está tudo favorável na minha vida. A pessoa fez tudo que me agrada, então eu vou amá-la. Na verdade, o amor, ele deve ser uma resposta à habitação do Espírito, não uma resposta às circunstâncias favoráveis para que amemos. Então o apóstolo Paulo fala do amor no Espírito. Não é um amor circunstancial, não é um amor de quando está tudo bem, mas é um amor que vem da parte do Espírito e nós respondemos. Então esse amor não vai vir de uma circunstância natural, de uma filosofia. Existem filosofias que tratam do amor. Existem filósofos que falaram sobre o amor. Mas não vai ser nenhum conhecimento filosófico que vai te trazer para o amor. Vai ser o conhecimento do Espírito Santo. Vai ser a vivência com o Espírito Santo que vai trazer para mim e para você uma vida de amor. Aí imagina, se alguém, um vizinho teu, um parente teu, alguém que mora na tua casa, vai levar informações tuas para alguém. Quais informações suas alguém da tua casa daria para uma pessoa que não te conhece ou que ouviu falar de você? Como é que está José? Aí tu mora com José. José é teu primo, é teu pai, é teu irmão. Aí tu chega para um pastor que já viu José. Aí diz, como é que está José? Como anda a vida de José? Como anda a vida de Maria, de Joelma, de Joana, de todo mundo aqui? Quando chega uma informação sua, será que a gente é conhecido pelo amor que a gente demonstra? Será que a gente é conhecido pela fé que a gente demonstra? Será que a gente demonstra para as pessoas que nós amamos no Espírito? Será que quando alguém vem contra nós com uma atitude incorreta, a gente vai responder para essa pessoa com uma atitude incorreta também, ou a gente vai responder no amor? Aleluia! Glória a Deus! Está culto do fogo, aleluia. É só reflexão, é só para a gente pensar. Quando alguém fala da gente, vai falar do nosso amor. Se não estiver falando do nosso amor, se a gente não demonstra amor no nosso viver, tem alguma coisa errada. E ele continua, por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele vai falar do pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. Sabe que tem muita gente que não está vivendo a vontade de Deus, porque não tem sabedoria nem entendimento espiritual. Discernimento no Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então tem coisas que Deus está querendo trabalhar com pessoas, mas pessoas estão tentando racionalizar, entender com a mente quais são os propósitos de Deus. Mas os propósitos de Deus para a tua vida se discernem espiritualmente. Essas coisas se percebem pelo Espírito. Ei, se prepare, Deus pode trazer para você instruções que naturalmente não façam sentido. Estava conversando com um casal há pouco, e eu estava mencionando para eles uma história que você já ouviu já algumas vezes, várias vezes, da nossa vinda para cá, para Ujanga. A gente servia na Igreja Verbo da Vida Zona Norte, já há 10 anos, e percebemos pelo Espírito que a gente estava para sair de lá. E a gente conversando, e aí a gente vai para onde? A gente vai ser enviado para onde? Não que a gente ia pedir para sair, mas que o pastor já estava cansado da gente, ia dizer, vai-te embora para algum lugar. E a gente conversando, a gente vai para onde? Será que é para tal lugar? Será que é para Caxangá? Será que é para... E a Adriana mencionou Janga. Será que é para o Janga? E eu disse, eu não sei para onde é, mas eu tenho certeza que para o Janga não é. Mas essa certeza era uma certeza natural, não era uma certeza espiritual. Por quê? Eu tinha uma certeza no Espírito. A gente vai sair daqui, nosso tempo aqui acabou. Está confortável, está tudo bem, mas o nosso tempo aqui acabou. Mas quando eu vou, para onde eu vou, aí a mente entrou em operação. Rapaz, o Janga é a igreja mais distante para a gente.
A gente morava em Carpina, para quem não sabe, que para o Janga, dependendo do roteiro que a gente pegasse, dava 80 quilômetros, 75, dependendo da rota. Aí eu disse, não, Caxangá é meio que no caminho, né? Caxangá está mais perto ali, tem algumas outras congregações, mas o Janga é muito distante. Mas quando a gente chegou para a reunião, o pastor Humberto disse, vou enviar vocês para o Janga. Ele disse, ora aí, depois vocês dão uma resposta. Só que a gente já tinha uma percepção, o que ele disser a gente vai fazer. A gente já tinha essa resposta da parte de Deus. Aí eu pergunto para você, qual a tua resposta para o chamado de Deus? Poxa, qual é o chamado de Deus para a minha vida? Não, eu estou perguntando qual é a tua resposta. Porque eu preciso estar preparado para dar a resposta antes que ele faça a proposta. Muitas vezes a proposta só vai vir da parte de Deus quando ele já tem de nós a resposta. E essa resposta, ela só é encontrada espiritualmente. Não pense que todas as coisas vão estar favoráveis, todas as coisas vão estar perfeitas, todos os cálculos vão bater para você poder seguir a direção de Deus. Vai ter cálculo que não vai bater, vai ter lugar que não vai fazer sentido, vai ter coisa que não vai ter sentido, mas eu vou estar preparado para cumprir plenamente a vontade de Deus, através da sabedoria e do discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual, ele vai ser percebido através do treinamento do meu espírito. Você sabe que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a tripartição humana. Mas não são três coisas, né, completamente distintas. O espírito está aqui, a alma está ali, o corpo está tudo junto, está tudo interligado. Inclusive, só a palavra de Deus é apta para fazer a diferenciação do que é espírito e do que é alma. A alma é a parte dos sentimentos, o espírito é a parte que nos conecta com Deus. E muitas vezes o sentimento vai falar algo, mas o espírito está dizendo outra coisa. Só a palavra de Deus vai fazer essa diferenciação. Mas como eu vou estar pronto para ouvir o meu espírito? Treinando o meu espírito. Tem aqui Alexandre, tem Adriana, tem alguns outros personagens trainers. Personagens trainers, tá certo, né? No plural acho que tá. Personagens trainers aqui na academia. Aqui na... É porque personal trainer, né, trabalha na academia. Tem alguns personal trainers aqui na igreja. E o personal trainer quer dizer um treinador pessoal. Uau, que revelação. Nossa, pastor, essa foi demais. Estudou muito para dizer isso. O treinador pessoal, ele pega você, né, na academia ali, diz, bora. 1, 2, 3. Por que o personal está ali contando com você? Eu sei contar, preciso que ninguém conte não. Mas é porque às vezes se não tiver ninguém comigo, começou a doer o bíceps, eu ia fazer 3 de 10, 4 de 10. Aí quando chega no 7, aí começou a doer. Deixa eu descansar, daqui a pouco eu faço a segunda. Quando eu vou fazer a segunda série, o músculo já foi ativado na primeira, já cansou na primeira, já foi aquecido antes. Quando eu vou fazer aquilo que era 7, aí já no 6 eu já paro. Mas aí o personal vai dizer, bora, mais uma. Por isso que não dá certo eu treinar com a Adriana. Ela é personal, mas ela não me treina mais. Porque quando a gente vai treinar, ela, bora, mais uma. Bora, 7, 8, não pare não, desiste não, bora, bora. Não, tá bom, deixa eu estar descansar nada, bora. Ei, rapaz, o homem sou eu, rapaz. Se tu manda em mim assim, vai, bora, vai parar nada. Aí dá certo não. Mas o personal é aquela pessoa que vai estar perto de você. E outra coisa, você tem que demonstrar dor para o personal. É porque ele quer fazer você sofrer. Se você pega o peso ali, aí tá tranquilo para você. Aí você vai fazer, faz uma cara de dor, sabe? Porque se você ficar, aí ele vai dizer, tá leve, é? Tome outro mais pesado. Aí você vai, tá leve, outro. Ou então você vai, aí chegou no 10, tá tranquilo. Aí tu se programou mentalmente para parar no 10. Ele disse, não, bora mais. 11, 12. Aí você vai soltar o peso, a Adriana fazia assim, não solte não. Aí pegava aqui, bora. E o músculo queimando, e o músculo queimando. Por quê? Para extrair de mim o melhor naquela área. Onde eu iria desistir se eu estivesse treinando sozinho. O personal é aquela pessoa chata, aquela pessoa, né,
enviada por Deus para levantar a gente, para extrair o máximo da gente, para treinar o nosso corpo. Então depois, né, você vai levantar o garrafão de água para virar lá. Rapaz, eu vi um vídeo outro dia, um homem, para colocar um garrafão no lugar, ele virou com a tampa, o garrafão, e uma mulher embaixo foi desrosquear a tampa do garrafão virado. Meu amigo, 2 pessoas, o homem não sabia trocar um garrafão. Mas isso aí a gente trata no culto de homens depois. Aí você vai virar o garrafão, o que era um esforço antes se tornou fácil, por quê? Porque os teus músculos foram treinados para aquilo. E o esforço se tornou menor, porque o treino foi intenso. Por que eu estou falando disso? Porque o nosso espírito, ele também deve ser treinado. E quando a gente treina o nosso espírito, quando a gente desenvolve as capacidades do nosso espírito, as coisas espirituais elas vão se discernir mais fácil. Nós vamos entender de forma mais fácil as coisas espirituais, perceber de forma mais clara as direções espirituais para a nossa vida se a gente treinar o nosso espírito. Mas como a gente vai treinar o nosso espírito? Deixa eu te dar uma forma de treinar o espírito. Como andar em amor? Andando em amor. Esse outro livro também, Amor, o Caminho para a Vitória. É uma forma de treinar o nosso espírito andando em amor. Porque quando eu ando em amor, a minha fé flui. Quando eu ando em fé, eu desenvolvo o meu espírito. E eu não tenho como fazer toda a força para mover montanhas. Se eu tivesse fé para mover montanhas, mas se não tivesse amor, nada me adiantaria. Aí eu pergunto para você, como você tem andado em amor com aqueles que às vezes não são tão legais com você? Te calaichuva, bacaçai da glória. E como você tem andado em amor com o teu marido em casa? Como você tem andado em amor com a tua esposa em casa? Como você tem andado em amor com os teus filhos em casa? Como você tem andado em amor com os teus pais em casa? Sabe, existem protocolos que a gente segue em ambientes corporativos, ou seja, em empresas. A gente segue protocolos. E esses protocolos garantem uma convivência respeitosa. Né? Não garantem uma convivência amorosa, mas garantem uma convivência respeitosa. Né? O chefe chega, o que é isso aqui? Que tu não fez ainda? Ou então, né, vai ter jogo do Brasil, Copa do Mundo. Chefe, vai ter jogo do Brasil, de 10 horas da manhã. Sim, mas tem um trabalho para fazer. Ei, chefe, libera aí. Aí o chefe diz, tu vai jogar? Tu fosse escalado. Quando eu vi lá a escalação, não vi teu nome não. Aí tu faz, abençoado. Aí tem gente do mundo que pensa que abençoado é ruim. Porque só vê o crente falando abençoado quando ele queria dizer outra coisa. Isso é um abençoado. Aí no trabalho, a gente não vai dizer para o chefe tudo que a gente queria dizer, né? Por quê? Porque ele é chefe. Aí, se a gente disser para o chefe o que a gente quer dizer às vezes, né? Ele vai deixar de ser chefe. Porque a gente vai ser demitido. Aí a gente se segura, por quê? Por causa do protocolo. Mas em casa, às vezes a gente perde o protocolo. Aí em casa eu quero falar com a minha mulher tudo que vier na telha. Aí em casa minha mulher quer falar comigo tudo que vier na telha, que ela não gostou. Que tu não faz nada direito. Não é isso que acontece não, viu? Tu não faz nada direito, porque tu não faz o que eu peço, porque tu não sei o quê, porque tu não sei o quê. Aí o marido vai e solta tudo para cima da mulher também. Imprestável, e não sei o quê, e fala tudo que não presta. Aí, ou seja, no trabalho, por causa do dinheiro, eu tenho protocolo.
Em casa, como não existe relação empregatícia, eu quebro o protocolo e não ando em amor. Ou seja, o dinheiro manda mais na minha vida do que a palavra. Eu, no meu trabalho, já trabalho desde 2016 com segurança e autoridades. Então, muitas vezes eu preciso levar a autoridade para algum lugar, ficar lá esperando. Então, esse levar para algum lugar, às vezes é para algum lugar que a pessoa está numa festa e eu estou do lado de fora. Às vezes, depende da autoridade e da festa, do evento, a gente está dentro também, está comendo, está sentado. Mas às vezes a gente está fora, no carro, esperando. Às vezes em pé, depende da situação, inúmeras situações. Aí, eu fiquei um tempo fazendo a segurança da família de uma autoridade. Aí ia para a farmácia. Aí entrava na farmácia. Aí vai. E farmácia hoje não é para comprar remédio, né? A coisa que menos se compra na farmácia é remédio. É cosmético, é shampoo, é isso, é aquilo. Eu lá esperando. Eita, eu demorei que só, não foi, Guilherme? Não, doutora, está tudo bem. Não, está tudo certo. Não, a gente está aqui para isso, doutor, que é isso. Aí supermercado. E lá demorando. Teve uma que eu fui no centro da cidade, aí entrar, meu irmão, eu gosto de o seguinte, tem que comprar tal coisa, eu vou entrar na loja, eu vou comprar aquilo e eu vou sair da loja. Aí a pessoa entra numa loja, sai da loja, vai em outra loja. Sai da loja, vai em outra loja. Sai da loja, vai em outra loja. Aí depois diz, não, eu gostei mais da primeira loja lá. Orçamento, né? Aí ela volta a gente para a primeira loja. Eu reclamando. Não, tá tudo bem, doutora. Estou aqui para isso. Aí, Adriana. Amor, vamos... Que demora. Tu não já foi, tu não já entrou, tu não já saiu. O que é que tu quer mais em outra loja? Oxe, mas que a doutora não era. Tá tudo bem, doutora. Ou então ir buscar no salão. 3 horas, amor, vem me buscar. Eu estou 3 horas na frente do salão. 3h10, 3h20, 3h30, 3h40. Amor, e aí? Está acabando. 3h45, aí ela sai, linda. Os cabelos sedosos, bonitos. Aí entra no carro. Caramba, 45 minutos aqui no carro te esperando. Será que é justo esse tratamento? Eu não estou dizendo que eu faço isso não, sabe? Mas assim, foi uma coisa que eu refleti, porque às vezes dava vontade de reclamar, né? Caramba, mas com o povo no trabalho, eu não fico esperando e sorrindo? E por que com o povo de casa eu vou ficar esperando e reclamando? Se o povo de casa merece o meu amor, a minha dedicação, muito mais do que o povo do serviço, aí chega o cliente, aquele cliente, na loja. Você quer? Não dá um bom dia. Aí tu vai, bom dia, senhor. Isso aqui é quanto? Não sei o que, senhor. Aí o senhor sai, aí você, aí em casa quer explodir. Em cima das pessoas de casa, que mais a gente deveria andar em amor. Aí quando eu faço isso em casa, andando em amor, eu estou, sabe o personal de, não, eu vou parar, eu vou estourar agora, eu vou soltar tudo. Aí está o Espírito Santo, teu personal, ei, mais um, aguente mais um, perdoe mais uma vez, passe por cima mais uma vez e vai, fortalecendo teu espírito e o teu homem interior, ei, vamos passar por cima, vamos evitar a briga, vamos amar, vamos perdoar. Aí errou, aí às vezes vai e pede perdão. Ei, desculpa, eu sei que eu errei naquela hora ali, eu deveria ter feito dessa forma e eu fiz de outra forma. E se Deus, quando a gente errasse, tratasse a gente do jeito que a gente trata os outros quando os outros erram? Eu não ia falar nada disso não, tá? Eu estou até sem esboço, estou só com o versículo aqui, Mas pode falar, papai.
Sabe, meu irmão, andar em amor é o que vai nos diferenciar do mundo. Não é uma boa oratória aqui em cima. Não é uma dedicação na igreja, chegando cedo para as escalas, tudo isso é muito bom. Não é vir para as escalas, todas as escalas, todos os dias. Não perder um culto, ir para o Rema. Inclusive, Rema não é igreja, viu? Você vai para o Rema e você vem para a igreja. Ir para o Rema, vir para a igreja, fazer tudo. Ei, eu posso estar enganando a mim mesmo se eu estiver fazendo tudo isso e não estiver andando em amor. Tudo isso é importante, viu? Eu vou andar em amor e não vou para a escala mais. Eu vou andar em amor e não vou para o Rema mais. Não é isso que eu estou falando, não. Tudo isso é importante. Mas tudo isso é em vão se eu não andar em amor. Tudo isso é em vão se o amor não for uma marca na minha vida. A gente está para se mudar. Eita. A gente está para se mudar. Mas vem um pastor bom aí. Vai ser a gente o pastor, rapaz. A gente vai se mudar só de apartamento, no mesmo prédio. Só que teve uma vizinha da gente que deu um probleminha com a gente. Ela fazia barulho na cozinha, a parede da cozinha dela é a parede do meu quarto. E a cama fica encostada na parede. Aí tá a mulher de 5 horas da manhã. Meu Deus do céu. Passou. A gente foi lá, conversou com ela, bateu a porta na minha cara. Fui lá bem respeitoso falar com ela. Bateu a porta na minha cara. Deu uns gritos em mim. Aí eu disse, tá bom. Andei em amor com ela, falei nada, falei baixo. Né? Não que eu quisesse fazer isso, mas eu digo, né? Sou crente, ainda mais pastor aqui perto. Como é que eu vou agir, né? Aí a gente vai se mudar. Agora, o meu quarto não vai ser mais colado com cozinha de ninguém. Mas eu já disse, Adriana, vamos dar um presente para ela antes de sair. Vamos lá, bater na porta dela. Talvez ela não bata a porta de novo na minha cara. Mas vamos lá, dá um presente. Ei. E dá um presente e uma camisa bíblica assim, com Jesus. Um negócio assim, olha. Um livro, Como Andar em Amor. Eita! Ela vai ficar brava, ela vai dizer, Sabe, meu irmão, não é a atitude do outro que vai definir o que eu faço. É a palavra que tem que definir o que eu faço. A minha atitude deve ser pautada na palavra. Não no que o outro faz. Ela está rindo até agora aí, ó, pensando, eita glória. Não, mas eu não tenho vontade de fazer. Não importa a vontade que a gente tenha. Importa o que a palavra nos manda fazer. Romanos 5:5 vai dizer, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, é o Espírito Santo. Qual é o esforço humano? Só fazer o que ele mandou fazer. E ponto. Não vai ser na tua força. Vai ser na comunhão com o Espírito que derramou. 1 João 4,7 vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa passagem é boa porque eu gosto de fazer o inverso, pensar no inverso também. Pode manter, por favor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você concorda comigo que se eu disser assim, que todo aquele que não ama não é nascido de Deus, não conhece a Deus? Não está certo se eu disser isso? Ah, pastor, mas eu amo do meu jeito. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, aquele que não ama não é nascido de Deus. Se você não anda em amor, vaso, você pode rodar no manto, profetizar, revelar CPF. Fulano é uma benção de Jesus.
Olha, pense num homem do fogo. Pense numa mulher do fogo. Sapatinho de fogo. Olha, ela contou a história da minha vida toda e a mulher nunca me viu. Rapaz, os dons fluem nela. Mas resta saber se os frutos, ou o fruto do Espírito flui nela. E o fruto do Espírito, Gálatas 5, vai dizer que é amor. Amor é a primeira menção do fruto. É um fruto só, que tem várias características. Amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Tudo isso são características de quem ama. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Então, se nós queremos nos apresentar como filhos de Deus, é necessário que vivamos em amor. Lá em Gálatas 5,16 vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, prostituição, relacionamentos sexuais, fora do casamento, fora daquilo que a Bíblia define. Impureza. Impureza pode ser diversas coisas. Pode ser acessar sites que não se deveria acessar. Lascívia, que também trata de desejo sexual lascivo, ou seja, proibido. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Então, no mesmo lugar, na mesma lista que está prostituição, tem inimizade. Não, eu não faço nada disso não, pastor. Agora, vive com inimizade. Vive com raiva do irmãozinho ou da irmãzinha. Porfias, ciúmes. Por que está promovendo fulano e comigo não? Porque o pastor parece que anda com fulano e comigo não anda. Porque o pastor parece que vai para o GC de fulano e não vai para o GC da gente. Ciúme. Eu amo você, viu? Vocês estão com a cara assim para mim. Ei, calma, isso é amor pela tua vida. Ei, meu irmão, ciúme é obra da carne. Quando fala de ciúme, a gente só pensa em marido e mulher. Mas não é não, tem várias formas de ciúme. Ciúme de um amigo, porque o amigo está andando muito com outra pessoa. Aí, às vezes, esse ciúme fecha o grupo para a entrada de outras pessoas na igreja. Tem um grupinho de 5 amigos. Aí chega uma pessoa nova na igreja. E a primeira coisa é introduzir essa pessoa no grupo. Aí, às vezes, você não quer perder aquilo que está ali, aquela panelinha, aí não quer introduzir a pessoa. Aí alguém do grupo começou a andar com a pessoa, fica com ciúme. É não, meu irmão. Não é para gente ter ciúme, não. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, não. Isso é vacina. Noite de vacina. Campanha de imunização, Verbo da Vida Janga. Iras, discórdias, dissensões, facções. Facções são grupos também. Grupos fechados. Claro que a gente vai ter um grupo onde a gente tem mais afinidade. Isso é normal. Mas tem que ser um grupo aberto. Dentro da igreja, grupos abertos. Para receber outras pessoas. Inveja. E quando tu vê o irmãozinho recebendo de Deus aquilo que tu queria. 10 anos de crente. Já fiz o rema, já fiz a escola de ministro. Estou crendo para isso. O irmão se converteu semana passada e já recebeu o que eu estou crendo. Quando alguém recebe uma promoção, o que é que o nosso coração diz? Estou dizendo que a boca diz não, mas o que é que o coração diz? Estava eu e ele disputando aquela vaga. Aí a pessoa foi promovida. E aí? Se alegra com a pessoa? Quer um remédio para a inveja? Vou te dar um remédio agora para a inveja. Oferta na vida da pessoa. A pessoa foi promovida, o coração deu uma balançada, às vezes o coração vai balançar, viu? Mas é a tua atitude que vai responder. Aí você vai lá, ei, eu me alegro pela tua vitória. Ei, eu estou junto com você.
Ei, a tua vitória é a minha vitória, o teu crescimento é o meu crescimento. Meu irmão, no mundo é que as pessoas querem puxar o tapete um do outro, para o outro cair, para você sobressair. Nós não. A gente se alegra com o crescimento dos outros. Eu, quando estava estudando para o concurso da polícia, eu estava estudando no colégio ainda, estava no terceiro ano, fiz o concurso com 18 anos, estava no terceiro ano. E quando eu largava do colégio, à noite, eu ia para um cursinho que tinha lá na cidade, de um candidato a vereador, ele tinha um cursinho, a gente ia para lá. E eu tinha muita dificuldade em matemática. Só que tinha um amigo meu, que era meu vizinho, que a gente estudava junto, e o tio dele era um professor topadão de matemática. Só que eu desenrolei muito bem direito. Eu estava entendendo muito bem direito. E aí, ele estava com dificuldade de direito. Aí, às vezes, quando saía do cursinho, à noite, eu ia para a casa dele, ensinar ele direito. Sei, esse artigo aqui diz isso, isso. Não, mas eu não estou entendendo. E eu me esforçando para que ele entendesse direito. Só que quando eu me esforçava para que ele entendesse, eu estava aprendendo muito mais do que ele. Porque quem ensina aprende duas vezes. Sabe quem mais está aprendendo nessa noite aqui? Sou eu. Você vai aprender se você começar a colocar em prática. Você vai aprender se você começar a ensinar isso também. Chega em casa e faz uma reunião, um culto familiar, e prega sobre isso, fala do que eu estou falando. Aí tu está aprendendo. Aí eu ia para lá e ensinava. Aí eu falava para ele da minha dificuldade em matemática. Quando foi perto do concurso, eu soube que ele teve várias aulas com o tio dele. E nenhuma delas ele me chamou. Na área que ele precisava, eu ia ajudá-lo. Na área que eu precisava, ele não me ajudou. Mas eu entrei no concurso. E ele, infelizmente, não entrou. Mesmo sabendo disso, eu torci muito para que ele passasse. Mas ele não passou. Sabe, tem gente que às vezes está ali do teu lado e te magoa e faz um mal para você. Ei, você não pode deixar o teu amor esfriar por causa disso. Porque não é a atitude da pessoa que vai definir a minha atitude. A minha atitude tem que ser definida pela palavra. Ei, meu irmão, se eu fosse ser pastor por causa de conveniência, se eu fosse ser pastor por causa de gratidão de alguém, tem muita gente grata, mas tem muita gente ingrata. Tem muita gente que a gente aconselha, ajuda, ora, conversa, chora junto. Aí depois a pessoa sai da igreja e sai falando mal do pastor. Ah, não vou ser pastor mais não, por causa da ingratidão. Que conversa, rapaz. Eu sou pastor porque Deus me chamou para ser. Até o dia em que Ele me chamar para continuar sendo. Se Ele disser, para aqui, eu paro. Mas é por causa do chamado que Ele fez. E o amor que Ele depositou em mim. Eu vou amar. Aí a pessoa me decepcionou. Eu vou amar o próximo. Né? A Bíblia não diz para amar o próximo. Não, esse não foi não, então o próximo. Aí você vai amando o próximo sempre. Ei, foi magoado uma vez, foi magoado outra vez, foi magoado outra vez. Continua amando. Sabe quando os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé? Vocês sabem qual foi o contexto? Quantas vezes a gente vai perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Senhor, aumenta-nos a fé. Eu não tenho tanta fé para perdoar tanto assim, não. Ei, meu irmão, Deus te chamou para avançar, para crescer, para conquistar lugares que você nunca conquistou, para chegar em lugares que pessoas da tua família nunca chegaram, para alcançar o impossível na tua vida profissional, financeira, familiar, em todas as áreas. Ei, mas nada disso vale a pena se nós não andarmos em amor. Você pode profetizar, pode ter entender a língua dos anjos e dos homens. Tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não busca os próprios interesses, tudo sofre. Vamos lá, abrindo 1 Coríntios capítulo 13. Grupo de música pode vir. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou símbolo que retine. Isso aqui, essa parte do símbolo que retine, tem toda uma linguagem do Antigo Testamento, porque isso acontecia, não dá tempo de explicar agora.
Mas ele está falando de algo que só faz barulho e não tem conteúdo. Já viu gente que só faz barulho, mas não tem conteúdo? Pronto, é quem tem dons, mas não tem amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, olha, distribuir todos os bens entre os pobres. Veja que prova de amor. Você já viu alguém fazer isso na internet? Eu já vi. É bonito às vezes, mas às vezes é só para ganhar like. Porque se a pessoa é uma instituição de caridade, é uma igreja, e ela precisa prestar contas do que ela está fazendo até para inspirar outras pessoas. Ou é uma pessoa e faz com a intenção de inspirar outros a fazer. Mas às vezes é só para mostrar que ela é generosa. Ei, meu irmão, não preciso provar para os outros, não. Só que às vezes eu estou mais expondo a pessoa que está sendo ajudada do que de fato querendo inspirar alguém. Quem é que sabe qual foi a intenção? O Senhor e você. Também não estou dizendo para julgar ninguém, estou dizendo para a gente se julgar nas atitudes que a gente vai ter. E ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Aí vamos nos colocar na situação agora. Eu sou paciente. Guilherme é paciente. Coloca o teu nome e coloca uma interrogação depois de cada afirmação. Não precisa falar não, você pensa. O amor é paciente. Guilherme é paciente. Principalmente com os de casa, que é quem mais a gente tem a oportunidade de andar em amor e muitas vezes a gente não anda. Guilherme é paciente. Guilherme é benigno. Aí você coloca o teu nome, não vai ficar pensando em Guilherme não. Guilherme é paciente. É benigno. Será que eu ardo em ciúmes? Será que eu me ufano, me ensoberbeço? Esse negócio de ensoberbecer, eu estava lembrando de um amigo, hoje é um colega, que conta vantagem em tudo. Tudo dele é o melhor. Na verdade, isso revela mais para mim um complexo de inferioridade dele do que soberba. Que às vezes a pessoa está se exaltando tanto que ela se vê tão pequeno que ela tenta se colocar acima dos outros. Tudo dele é melhor. Tudo dele é melhor. Só que é melhor não te elogiando. Rapaz, tu é muito bom nisso aqui. Eu faço ainda melhor do que tu, mas tu é muito bom nisso aqui. Sabe que está errado isso aí, mas não, ele tenta diminuir você para ele ser bom. Ensoberbecer. Acho que eu não fui tratado como eu deveria em casa. Será que eu tratei o Senhor como eu deveria também? Mas Ele não me perdoa, Ele não passa por cima. Será que o meu cônjuge merece que eu passe por cima? Culto da família hoje. Se você está com o teu cônjuge aí, olha nos olhos dele, o dela, pessoa amada aí. Pergunta para ela: eu tenho andado em amor com você? Será que eu me ensoberbeço? Será que eu sou soberbo? Versículo 5. Será que eu me conduzo inconvenientemente? Sabe que às vezes tem coisa para corrigir em casal, em família, mas tem um momento de fazer isso. E quando a gente faz fora do momento, a gente faz de forma inconveniente. Será que tem brincadeira que para mim é brincadeira, mas para minha esposa é uma agressão? Ela se sente agredida na sua feminilidade,
na sua posição de esposa, com uma brincadeira que eu faço? Será que não tem brincadeira que é inconveniente no casal? Será que não tem brincadeira que é inconveniente para fazer na frente dos outros? Tem brincadeira que é até conveniente para o casal, mas será que não tem coisa que é inconveniente na frente dos outros? Ah não, ela sabe. Tu já perguntou para ela se ela se importa com isso? Ou se ele se importa com isso? Será que eu procuro os meus próprios interesses? Versículo 5 ainda. Será que eu procuro os meus próprios interesses? E se eu procurar o interesse do outro, nunca vai ter briga. A briga é porque eu quero os meus interesses e ela quer os interesses dela. Eu estou falando muito para a família, que o Senhor está me trazendo para isso, mas você sabe que isso vale para todas as relações. Toda briga é um conflito de interesses. Se eu não buscar os meus próprios interesses, eu estou andando em amor. Porque o amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Sabe o que você sente quando alguém faz algo contra você? E você não escolhe se você vai sentir ou não, mas você escolhe se você vai ressentir, se você vai sentir de novo, se você vai ficar remoendo aquilo ali. É porque ele disse isso, é porque ela disse isso. Tu lembra em 1996 quando tu disse aquilo pra mim? Nisso aí, mulher é melhor do que... É melhor assim, né? Mulher tem uma memória mais forte. Tu lembra em 1996 quando tu fizesse aquilo? Ei, meu irmão, não se ressinta do mal. O amor é passar por cima de erros, é se perdoar, é se ajudar, é não buscar os próprios interesses. Mas se eu fico ressentindo do mal, eu não estou andando em amor. E a gente vai ficar rebrigando brigas que já deveriam ter sido resolvidas. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, versículo 7. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí será que eu tudo sofro, tudo creio, tudo espero, tudo suporto? Ei, mas eu acho que o meu amor por ele ou por ela ou por fulano já acabou. Versículo 8. O amor jamais acaba. Sabe que às vezes a gente precisa tomar uma decisão firme de resgatar coisas que por circunstâncias da vida talvez foram apagadas e a gente precisa acender novamente. E às vezes é isso que precisa acontecer com o amor. Mas ele jamais acaba. Não porque a gente vai separar porque o amor acabou. O amor jamais acaba. Seja intencional em colocar fogo de novo, em abanar ali, ó. A gente está fazendo fogo, uma fogueira. São João, uma churrasco, mas como é? Fazendo fogo ali de churrasco, acendendo o carvão ali, botando fogo no carvão, fazendo a brasa ali, o fogo ali. Aí bota aqueles pedaços de carvão, né? Bota um pedaço de papel, molha com óleo de cozinha, que vai queimando devagarzinho ali. Bota, começou a pegar fogo, apaga. Aí tu vai com outro fósforo. Aí quando vai botar, apaga. Aí vai outro. Aí já vai botando as madeirinhas dentro, para ajudar a pegar. Aí tem um que vai, aí tu tá quase lá, apagou. Mas tu quer comer carne, tu não quer comer carne? Aí apagou, tu vai de novo, até pegar. Aí pegou, aleluia. Aí começou a subir ali, começou a pegar. Aí tu pega alguma coisa ali e vai abanar. Colocar vento ali naquele fogo, para ele se espalhar e para ele pegar. Por quê? Porque tu quer comer carne. Quando a gente tem um objetivo, a gente não passa por cima, a gente não abana, a gente não tenta quantas vezes forem necessárias para que o fogo pegue. Às vezes a gente está precisando colocar fogo dentro de casa. Calma, não é literal não. No amor,
Fogo nas nossas relações com os amigos também, no amor, perdoando, deixando para trás coisas que aconteceram. Nas relações com os nossos filhos, como os nossos filhos nos veem como crentes. Teve um filho que chegou para a mãe e disse: mãe, vamos morar na igreja? Por quê? Porque lá papai é tão bom. Então a gente é bom aqui na igreja. A minha melhor versão tem que ser em casa. Na igreja eu tenho que ser muito bom. A minha melhor versão tem que ser em casa. Seja o melhor que você pode ser em casa. Seja o melhor que você pode ser nas suas relações familiares, onde você não precisa fingir. Porque às vezes a gente finge na igreja. Não finge, não finge. Eu finjo às vezes. Como assim, pastor? Ou tu acha que eu sempre cheguei de bom humor na igreja? Ou tu acha que eu nunca tive um problema? Ou um problema com a Adriana, indo para uma escala, o cara na segurança. Pai Santo, tudo bom, tudo bom. Mas que o amor não seja fingido. Tem aquele momento ali que a gente passa por cima daquilo e a gente finge que está tudo bem. Estou dizendo que a gente finge como se tivéssemos uma máscara. Mas a gente passa por cima das coisas porque a gente precisa estar bem na igreja. E por que a gente não passa por cima das coisas para estar bem em casa? Que é o lugar principal, onde a gente passa mais tempo. Passe por cima das coisas que seu marido fez, que sua mulher fez, que seu pai fez, sua mãe fez, que seus filhos fizeram. Ande em amor com os filhos também. Que às vezes a gente pensa: eu estou na posição de autoridade, ele tem que me obedecer. Mas eu estou andando em amor com ele. Porque é muito fácil na hierarquia eu mandar, mas eu amar. Eu estava vendo um dado interessante. Eu não vou ter agora, eu lembrei agora. Que acho que até os 12 anos de idade, a gente já passou 75% do tempo que a gente vai passar com os nossos filhos, a gente passou até os 12 anos de idade. De contato com eles. Contato de estar junto. Até os 12 anos de idade, a gente já passou 75% do tempo. Como assim? Porque depois o contato vai ser sempre menor. Mais tempo no colégio, mais tempo na faculdade. Depois ele vai casar, vai sair de casa. Aí ele saiu de casa, você não vai ter contato com ele? Vai, mas o tempo vai ser bem menor. Então no tempo que a gente tem ali, ama, cria boas memórias afetivas nos filhos também. Aí tem gente pensando: os meus pais não fizeram isso. Aí é a tua hora de perdoar. Aí é a tua hora de amar. E de não fazer com que o teu filho tenha a mesma experiência que você teve. Mas por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos? Porque nós tivemos um contato com o amor. E o amor veio habitar dentro de nós. Não é um esforço seu. É um contato com o amor dele que veio habitar dentro de você. Ele te ama como ninguém jamais te amou. E ninguém jamais vai te amar. Tem gente que dentro desses exemplos que eu dei começou a pensar: realmente eu nunca fui amado. Mas deixa eu te dizer, você foi amado como você nem imagina. Deus amou o mundo de tal maneira que antes da gente merecer qualquer coisa, antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente ser qualquer coisa, Ele nos amou de tal forma que entregou o melhor que Ele tinha por nós, o seu Filho. Perceba o amor do Senhor te envolvendo. Vou pedir para você ficar de pé. Reduz as luzes, a gente já está acabando, mas tem gente que precisa ter um contato com o amor do Senhor nessa noite.
homem para termos uma relação perfeita e íntima com Ele. Nós decidimos pecar lá no Éden. Aí você diz, eu nem estava no Éden, quem estava foi Adão. Eu não fiz nada, já nasci pecador. Mas tu não fez nada também para ser santificado. Tu só recebeu a santificação que Ele te deu na cruz. A gente não fez nada para ser pecador, mas a gente não fez nada para ser santo. E Deus, que nos criou, mas Ele fez tudo para ter a gente de volta. Ele fez tudo para restaurar essa comunhão com Ele. O que Ele merece de mim e de você? Qual o nível de amor Ele merece que a gente entregue a Ele? Será que quando alguém, até na igreja, entristece a gente, até um líder, até o pastor, até esse que vos fala, talvez tenha uma atitude em um momento que você não goste? Será que você diminui a tua intensidade no serviço ao Senhor, no amor ao Senhor, por causa da atitude de outra pessoa? É isso que Deus merece? Ou Deus merece o melhor que você tem para dar a Ele? Qual o nível de entrega que você está disponível a fazer por Deus e para Deus? Tem gente que qualquer circunstância esfria na igreja. Qualquer circunstância deixa de vir para a igreja. Qualquer circunstância quer deixar de servir. Qualquer circunstância tu sai de casa, não. Por quê? Porque tu tem compromisso na tua casa, tua família, teu sangue. E Deus, eu quero te convidar a expressar a tua adoração para Ele, enquanto você sente o amor dele por você. A tua adoração a Ele é uma expressão do amor dele em você e por você e por mim. A gente não adora porque a gente é bom. A gente adora porque Ele é bom. A gente adora porque Ele nos amou. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. Que isso não seja apenas um momento de emoção no culto, mas que isso seja uma decisão que traz resultados práticos na nossa vida. Chegar em casa e amar nossa família. Chegar no trabalho e amar
nossos colegas de trabalho, amar nossos irmãos da igreja, amar uns aos outros. Essa é uma marca de quem nasceu de novo. Se tem alguém para pedir perdão, meu irmão, pede perdão. Entre em contato com a pessoa, procura a pessoa. Não deixa mágoa crescer no teu coração, nem no coração de ninguém por você. Deus está falando com pessoas, está trazendo pessoas ao teu coração nessa noite, dizendo: ei, entre em contato com ela, com essa outra pessoa, e se reconcilia. Mas quem errou foi a pessoa, mas você recebeu a palavra. Aí você entra em contato e faz a tua parte. E o que a pessoa não quiser fazer, aí é ela e Deus. Você precisa fazer a tua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu creio em famílias fortes, casamentos fortes, filhos sendo criados no amor de Deus. Meu irmão, famílias fortes, não tem quem pare. Uma igreja com famílias fortes, uma sociedade com famílias fortes. Por isso as famílias são tão atacadas. Feminismo, tudo que não presta, machismo. Identidade de gênero, tudo para desorganizar a família. Mas a minha família e a tua são guardadas pelo Senhor e protegidas pelo amor. Amém? Tem alguém que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazê-lo? Levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Você vai voltar para casa diferente. Tem alguém que ainda não tomou essa decisão? Ei, Jesus é a expressão máxima do amor. Jesus morreu por você, para te resgatar, para te restaurar, para mudar a tua história. Tem alguém? Alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Quer oração para voltar para casa curado? Você? Pode ficar aí, levanta a mão. Quem está perto, impõe as mãos. Se tiver mais alguém, levanta a mão. E quem está perto vai impor as mãos sobre você. E nós como igreja, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura, Pai. Cura todo sintoma de enfermidade indo embora. Na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos: saia toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Oro por Nicolas também, Senhor. Filho de Igor, está com uma inflamaçãozinha na garganta. Mas nós repreendemos toda inflamação, toda dor, toda febre, cessando em nome de Jesus. Em nome de Jesus.